Olá pessoal, sejam bem-vindos à Semana da Alienação Parental. Eu me chamo Raíssa Milena, sou psicóloga clínica e forense, formada pela Universidade Federal da Paraíba e especialista em psicologia jurídica e avaliação psicológica. Desde já, eu gostaria de agradecer ao convite realizada pelo Grupo Direito em Evolução e pela organização Pais Conscientes, que me chamaram para a gente debater um pouco acerca do que é a alienação parental, de como a psicologia vê esse fenômeno e de como nós podemos combatê-lo. Então, inicialmente, eu gostaria de fazer alguns apontamentos históricos acerca de como surgiu esse fenômeno, de como surgiu o termo da alienação parental. Acredito que muitos já devem saber que a alienação parental ela ficou conhecida a partir dos estudos realizados pelo psiquiatra americano Richard Gardner, lá na década de 80, mais ou menos, né? Mas apesar da alienação ter ficado conhecido por meio dos seus estudos, a gente sabe que esse fenômeno ele já foi apontado por outros estudiosos muito antes disso. E além dos estudos de Gardner, outras pessoas também deram suas contribuições e passaram a estudar de fato o fenômeno a partir, né, dos apontamentos realizados por ele. A alienação parental ela diz respeito a toda interferência na formação psicológica de uma criança ou de um adolescente, e essa intervenção ela pode ser feita por pais, mães, avós ou qualquer pessoa que tenha a criança sob sua autoridade, sob sua vigilância, enfim, que exerça algum poder sobre ela. Então, essa pessoa faz uma campanha de denegrir a imagem do outro, geralmente o genitor, né, para que os vínculos entre eles sejam rompidos. Ou seja, o que a gente mais encontra dentro da alienação parental são pais e mães que estão passando por um processo de divórcio e que a partir desse divórcio, de sentimentos e de emoções mal resolvidos, muitos acabam utilizando a criança como um instrumento de vingança, como uma forma de tentar atingir o outro de alguma forma. E a gente percebe que nesses casos, a criança ela acaba servindo como um meio, né? Como um instrumento para tentar prejudicar o convívio, a relação e os sentimentos desse outro genitor, que geralmente é tido como genitor não guardião. A gente sabe que dentro do judiciário, né, após a lei da guarda compartilhada, ela veio justamente no intuito de tentar inibir esses atos de alienação parental. Mas na prática, o que ocorre, e a gente vai debater um pouquinho mais na frente, é que mesmo que a guarda compartilhada seja a mais indicada, na prática o que ocorre é a guarda unilateral com uma residência fixa para essa criança, onde também os profissionais encaram a supremacia materna, onde sempre a mãe ela é vista como a melhor cuidadora, né, como a pessoa mais capacitada para cuidar dessa criança, mas que na prática a gente vê que não é isso que ocorre. A gente precisa encarar os pais com igualdade parental, ou seja, com sujeitos que possuem iguais condições, iguais capacidades de cuidar dessa criança. Mas vamos lá, por que é que a alienação parental ela tem sido tão debatida, né? Alguns grupos, principalmente grupos feministas, visam acabar ou revogar a lei, dizendo que a lei ela visa apenas tentar descredibilizar o discurso dessas crianças e o discurso dessa mãe e favorecer pais pedófilos, né? Pais que abusaram sexualmente das crianças e que usam a alienação parental como uma maneira de se defender. E é um equívoco muito grande a gente enxergar dessa forma, porque de fato pode ser que sim que a alienação parental ela possa ser usada de uma maneira errônea, assim como muitos outros crimes podem ser utilizados de uma forma equivocada. A própria Lei Maria da Penha, né, também muitas vezes é vista como uma forma de prejudicar esse contato da criança com o pai por meio das medidas protetivas. Então a gente percebe que apesar dela ser utilizada de maneira equivocada, isso não diminui a sua eficiência, não diminui a sua importância, nem diminui a sua eficácia. Então, uma das coisas que se tem debatido muito também é acerca da cientificidade da alienação parental. Veja, Richard Gardner, em seus estudos, ele encara a
alienação parental como uma síndrome. E a síndrome, ela diz respeito a um conjunto de sintomas que vai ser apresentado por essa criança e que muitas vezes era vista como critérios, no intuito de identificar se ocorria ou não a alienação parental. O grande problema disso é que não havia uma redução das causas desse fenômeno, porque muitas crianças elas podem apresentar alguns sinais, como aversão ao outro genitor, mas não necessariamente por conta de uma campanha denegritória, né, do genitor para tentar afastar essa criança. Às vezes a criança ela apresentava uma certa rivalidade com o outro genitor apenas como uma reação normal, né, a esse processo de separação. Geralmente é uma das coisas que a gente chama como conflito de lealdade, onde a criança tende a ficar ao lado, né, daquela pessoa que está mais fragilizada com esse processo de divórcio e aí acaba assumindo as dores para si. Então a gente percebe que dentro de uma separação conjugal, os genitores precisam ter uma inteligência, uma habilidade, uma capacidade muito grande em administrar esse conflito, de modo que não venha a afetar ou a prejudicar a relação parental que ela estabelece com o seu outro genitor. Isso é muito importante que fique claro. Após o rompimento de uma separação conjugal, o que ocorre é o fim da relação conjugal e não o fim da relação parental. Pode até existir ex-marido, ex-mulher, ex-namorada, mas nunca vai existir um ex-filho. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então uma grande crítica em volta da alienação parental é justamente para estabelecer esse diagnóstico diferencial. Mas afinal, esses sintomas que a criança está apresentando, será mesmo que foi provocada pelo outro genitor numa tentativa de alienar essa criança? Ou será que o genitor que essa criança quer distância ou evita o contato não está contribuindo de alguma forma para esse afastamento? Esse também é um ponto importante. Por quê? Porque quando a gente vai investigar o fenômeno da alienação parental, primeiro a gente precisa descaracterizar ou desconsiderar que haja outros fatores plausíveis para que essa criança deseje essa distância ou esse afastamento, como ocorre no caso de abandono, no caso de maus tratos e até mesmo em casos de alienação parental, em casos de abuso sexual. Então a gente precisa ter muito cuidado na hora de investigar isso, né? Para saber se existe alguma contribuição ali por parte do genitor que esteja fazendo com que essa criança não queira ter contato com ele e não necessariamente que seja algo que esteja sendo provocado. Então a gente também precisa, essa crítica se pauta justamente em cima disso, né, sobre esses casos em que há uma justificativa, um motivo plausível para esse afastamento. Isso precisa ser analisado com muito cuidado, porque esses sintomas também, eles podem ser uma reação normal da criança àquele processo doloroso, aquele processo de divórcio. Veja, se para um adulto que já tem a sua personalidade, o seu desenvolvimento intelectual formado, já é difícil lidar e administrar essas emoções, avalie quando se trata de uma criança. Então a lei, ela vem justamente no intuito de tentar inibir esses atos. Veja, a lei, ela não trata em nenhum momento de síndrome, ela trata de atos de alienação parental. Então daí a gente já percebe que há uma certa diferenciação entre a lei e entre os postulados iniciais de Gardner, que inclusive foram reformulados posteriormente por outros estudiosos, né, que não se restringiram apenas à figura da mãe ou do pai, mas ampliaram, como a própria lei nos mostra, que fazendo com que a alienação ela possa ser cometida por pais, por mães, por avós ou enfim, por qualquer outra pessoa que exerça algum domínio ou influência sobre essa criança. E aí ela vai trazer alguns exemplos, né, do que poderia ser considerado a alienação parental. Eu vou trazer aqui rapidamente, né, alguns exemplos que podem se caracterizar como uma alienação. Por exemplo, quando um genitor tenta, lembrando que esse papel de genitor eu estou falando aqui como um exemplo, mas que pode ser cometido também por outras pessoas. Vamos lá, eu estou falando por aquilo que é mais comum, né? Então, quando um genitor tenta dificultar o contato da criança com o outro genitor, não guardião, vamos dizer assim. Então, todas as vezes que esse genitor tenta ter esse contato com a criança, tenta se aproximar dela,
inventa uma desculpa, né? Tira a criança de casa, leva para passear. Então tem essa dificuldade em estabelecer esse convívio, né? E aí quando liga, faz de tudo para dizer que a criança não tá, que a criança está no banho, que a criança está dormindo, que a criança não pode atender. Então não respeita esse direito do genitor e da criança, tá? Em conviver com o genitor, com esse outro genitor. Então ela também, essa pessoa passa a omitir informações importantes, necessárias e pertinentes em relação à saúde, à educação dessa criança, informações pessoais. Muitas vezes ela acaba se mudando de residência, né? Vai para um outro estado ou uma outra cidade, visando dificultar esse contato entre a criança e a sua família extensa também, porque não apenas o genitor é afetado, ou genitora, mas os próprios avós, tios, primas. Então retira da criança esse direito em conviver com a sua família extensa e com a sua comunidade, com o ambiente onde ela foi criada, né? E aí também tem a questão de você, desse adulto, falar na frente da criança características de cunho pejorativo em relação a esse genitor. Olha, seu pai não presta, né? Seu pai não quer saber de você, seu pai já seguiu em frente, seu pai já tem uma nova família, seu pai não sente sua falta. E isso acontece, vai sendo colocado na cabeça dessa criança, fazendo com que muitas vezes ocorra até mesmo a implantação de falsas memórias. Então a criança, ela passa a introjetar isso para si, de que ela realmente foi abandonada, de que realmente o pai ou a mãe não se importa com ela. E isso traz uma certa baixa autoestima, uma certa depressão, pode ocorrer ansiedade. Enfim, pode ocorrer várias coisas, de fato o desenvolvimento psicológico e emocional dela passa a ser afetado por esses atos, né? E esses atos, eles ocorrem com uma certa frequência, ao ponto de muitas vezes aquela pessoa não saber distinguir entre o que é mentira e o que é verdade. Então a gente percebe que há sim um risco muito grande a esse desenvolvimento psicológico e emocional, não apenas da criança, mas da pessoa que está sendo alienada. Veja, né? Um pai, quando ele é afastado de uma criança, isso também causa sofrimento muito grande para ele. Eu já tive relatos de pais que entraram em depressão, que precisaram recorrer ao uso de medicamentos para lidar com essa tristeza, com esse distanciamento. Muitos deles, inclusive, foram acusados injustamente, né, que também é uma outra forma de praticar alienação parental, de acusar esse genitor de cometer maus tratos, de cometer abuso sexual com essa criança. E isso tem um impacto tão grande, não apenas sobre ele, mas também com relação à sociedade, que passa a enxergar essa pessoa de uma forma desrespeitosa, de uma forma quer distanciamento dele. Então toda a integridade social dele é colocada em jogo. Às vezes eles acabam perdendo empregos, perdendo contatos de amigos que se viram contra essa pessoa, quando muitas vezes não são presos injustamente. Já ocorreu isso também, né? E dentro da cadeia passaram pelos piores tipos de situações possíveis, e isso de fato tem um impacto muito grande na saúde, no psicológico e no bem-estar dessa pessoa. Então veja, a alienação parental, ela não é um fenômeno que afeta apenas a criança, mas ela afeta o genitor, ela afeta avós, ela afeta a família, ela afeta a sociedade como um todo, principalmente o sistema judiciário, que cada vez mais tem que lidar com esses conflitos que deveriam ser tratados no interior dos seus lares, de forma íntima, mas que acabam muitas vezes sobrecarregando. E esse acúmulo de processos também leva ao quê? A uma demora na resolução dos casos, e essa demora acaba, por sua vez, repercutindo ainda mais nesse distanciamento e na quebra desse vínculo entre a criança e esse genitor. Agora eu gostaria de trazer para vocês um pouco de como ocorre essa avaliação, de como ela ser feita e do cuidado que os profissionais do direito, os profissionais que fazem parte do fórum, devem ter cuidado, né, em caso de alienação parental. Porque muitas vezes o que ocorre é que os profissionais, sejam juízes, sejam advogados ou até mesmo psicólogos e assistentes sociais, eles já partem do pressuposto
que um lado é culpado, um lado é mau e o outro lado é inocente e bom. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas avaliações que são muito restritivas, que são muito limitadas, que muitas vezes fazem com que esses profissionais acabem tomando partido para um dos lados e esquecendo daquilo que é fundamental, que é a saúde e o bem-estar dessa criança. Então, na hora de realizar essas avaliações, é muito importante que, principalmente o juiz, ele tenha um olhar sensibilizado para o sofrimento desses genitores, né? Ele não se apegar a esse discurso literal da criança, de que muitas vezes afirma categoricamente que não quer ter contato, que não quer ter convivência com esse genitor, mas a gente precisa ir para além do litígio, para além do que é dito. Qual é a motivação, né? Será que essa criança não está sendo manipulada de alguma forma? Será que ela não está sendo influenciada de alguma forma? Será que ela não está dizendo uma coisa quando na verdade gostaria de estar dizendo outra? Né? Então essa sensibilidade, esse olhar cuidadoso nesses fenômenos, ele é muito importante. Eu acho interessante também que esses profissionais, eles não já partam de um pressuposto, né, de que um lado é bom e outro é mau, que eles olhem de uma forma mais ampliada para esses fenômenos. Então, como é que a gente faz isso? Busque informações externas, né, sobre a dinâmica desse casal, né, informações com professores, informações com a escola, informações com os familiares que fazem parte dessa família extensa e que muitas vezes também acabam sendo prejudicados nesse contato com a criança. Então, como é que está essa dinâmica familiar? Né? Como é que a gente vai avaliar se de fato o que está ocorrendo é uma alienação parental, ou é um conflito de lealdade, ou enfim, é algo da criança, é algo que está sendo ocasionado, que está sendo provocado? Então, eu penso que o passo para o combate e a melhoria da lei não é a gente revogá-la, fechar os olhos e fingir que o problema não existe. Na verdade, o que deve ser feito é uma capacitação, é uma atuação interdisciplinar. Eu penso que tanto os advogados quanto os juízes, o Ministério Público, podem contribuir de alguma forma para combater esse mal em nossa sociedade. Os juízes, eles precisam se utilizar do seu conhecimento, do seu poder e colocar em prática aquilo que a lei estabelece como punição para os atos de alienação parental. Ou seja, né, se está sendo dificultado esse contato, estabelecimento de multas, né, para esse genitor, porque, veja, se o genitor está dificultando esse contato, mas que não ocorre nenhuma consequência para aquilo, se ele vê que a atitude dele não está sendo combatida de nenhuma forma, então por que é que ele mudaria essa conduta? Por que é que ele mudaria a sua forma de pensar, a sua forma de tratar a criança? Então a lei, ela também estabelece multas, uma ampliação do contato desse genitor que está sendo alienado, ela pode inclusive ocorrer a inversão de guarda, né? Em casos muito graves, muito severos, onde essas outras medidas cautelares, elas não são suficientes para resolver o problema. Então, o juiz precisa se utilizar também desse espaço, desse poder que ele tem, para tomar atitudes que possam inibir essa prática, inibir esse comportamento. O Ministério Público precisa ter esse olhar ao que realmente importa, ao bem-estar, ao interesse dessa criança. Os profissionais precisam se capacitar. A sociedade como um todo, ela pode contribuir para a prevenção da alienação parental. Como isso ocorre? Por meio da conscientização. Então, se a gente não tem uma consciência sobre nossas atitudes, sobre como isso impacta a criança, como o mal-estar psicológico, social que isso pode causar, muito dificilmente as pessoas vão ter uma noção de como as suas atitudes interferem na dinâmica do outro, certo? Então, eu penso que o nosso trabalho, ele deve ser feito não apenas no caráter punitivo, mas no caráter preventivo também, por meio dessa conscientização. Eu vi certa vez um estudo que falava, inclusive, que genitores, eles deveriam, que estão passando por um processo de divórcio, deveriam se submeter a uma terapia familiar, né, como uma forma de lidar, de administrar essas emoções. Então, veja,
Se você trabalha ali a comunicação daquele casal, trabalha ali como é que essa guarda compartilhada pode ser feita de uma forma benéfica, trabalha ali como é que esse casal vai separar a relação conjugal, que já não existe mais, da relação parental, então isso também tem um caráter preventivo para a prática de alienação parental. Então, você submeter esses casais a uma terapia ou até mesmo a uma mediação familiar, quando isso é possível, porque a gente sabe que existem casos onde essa mediação ela não é viável, mas se a gente para pensar em alternativas de combate, ao invés de simplesmente prolongar esse litígio, veja, muitos advogados, inclusive, acabam corroborando com esse discurso, com essa demora, prolongando prazos, tentando mais uma vez ali denegrir o outro enquanto genitor, corroborando com essa prática e mais uma vez a criança acaba ficando de lado. Mais uma vez a criança é uma das principais afetadas nesse processo. Então, eu penso que oficinas de parentalidade poderiam ser ofertadas, os profissionais de psicologia também deveriam quebrar, né, como militantes nessa causa, com essa dinâmica litigiosa que percorre os processos judiciais. Eles deveriam se posicionar de uma forma terapêutica no sistema, porque para a psicologia a gente entende que o conflito, ele não se finda com o fim do processo. Na verdade, o conflito, ele apenas se transforma, ele se modifica. E é por isso que muitas vezes a gente vê casos há 10, 15 anos no judiciário, porque o problema não foi resolvido, justamente porque a cerne do problema, a cerne do conflito, ela não foi tratada. Só fez com que, mais uma vez, um se sentisse vitorioso, outro se sentisse perdedor, e aí ocorrem as retaliações. Então, dificilmente a gente vai conseguir promover uma mudança enquanto a gente ficar, mais uma vez, nesse lugar de apoiar um lado ou outro e não olhar o contexto em sua forma transdisciplinar, em sua forma holística, vamos dizer assim. Eu acho que um outro ponto importante no combate ou na prevenção dessa alienação parental corresponde ao advento da guarda compartilhada. Veja, a guarda compartilhada, ela foi extremamente benéfica para esses pais que tinham dificuldade em conviver com essas crianças, né? Porque ele coloca tanto o pai quanto a mãe em pé de igualdade, fazendo com que o judiciário entenda de uma vez por todas que ambos são aptos e capacitados para cuidar dessa criança. Então, só que muitas vezes o que a gente vê na prática é que mesmo que a guarda compartilhada seja a mais recomendada, o que ocorre é uma guarda unilateral na prática. Ou seja, a gente tem um discurso dentro do judiciário que afirma que a criança ela precisa de uma residência fixa, de um lar fixo, e que isso o fato da criança ter duas casas de referência poderia prejudicar a sua formação, a sua educação e o seu psicológico. Só que, na verdade, esse também é um entendimento equivocado, porque a criança ela pode perfeitamente se adaptar a conviver em dois lares, a ter dois lares de referência. A criança ela vai aprendendo com o passar do tempo, óbvio que no começo ela vai ter uma certa dificuldade de adaptação àquela nova dinâmica familiar, mas com o passar do tempo ela vai conseguir compreender que ela tem duas casas, né, que os genitores são diferentes, têm comportamentos diferentes, que têm regras diferentes. Então ela vai saber o que ela pode, o que ela não pode, mas é muito melhor que ela conviva, tenha a possibilidade de conviver com esses dois genitores, porque isso pode até inclusive ocasionar nela uma culpa, uma responsabilização, né? Ou seja, o meu pai não quer me ver, o meu pai não me ama mais. Então essa falta de contato, que ocorre muitas vezes de forma abrupta, vai fazendo com que a criança se sinta culpada por aquele litígio. Então, a partir do momento que a gente estabelece esse convívio com ambos os genitores e mostra que isso é possível de ocorrer, porque a lei ela nos traz que pais e mães eles precisam ter convivências equilibradas, mas o que ocorre não é isso. Geralmente aquele genitor não guardião, ele fica com a visita a casa 15 dias, apenas algumas horas, e isso até mesmo favorece a prática de alienação parental. Favorece sobre aquele genitor que venceu
o processo litigioso que conquistou a guarda daquela criança. Veja, o próprio nome guarda remete a um lugar de propriedade, né? E afasta dessa criança o fato dela ser uma pessoa com sentimentos e com direitos, certo? Então, essa pessoa que detém essa guarda se sente no direito, né, de fazer com essa criança o que ela bem entender, o que ela considera que é melhor. E muitas vezes isso acaba corroborando esse afastamento e o outro genitor não guardião fica nessa posição de mero visitante, fica nessa posição de mero agente de observador, né, dessa educação. Ele é retirado o direito de participar desse convívio, de participar dessa educação, dessa formação de personalidade que é tão importante, esse contato, né, sobretudo nos anos anteriores, os estudos apontam isso, de Piaget, de Freud, que apontam que esses anos iniciais são cruciais para a formação desse caráter, para a formação dessa personalidade. Então veja, né, como é importante esse contato entre ambos esses genitores. E a criança ela pode sim se adaptar, mas a gente tem esse entendimento equivocado com base em toda essa supremacia materna, que a gente sabe que ocorre, com base em algo que não tem evidência nenhuma de que a criança ela se prejudicaria pelo fato de ter dois lares de referência, quando na verdade não ocorre. Ela apenas vai ter a oportunidade de amar, né, sem limites, sem ressalvas e sem reservas, os seus dois genitores, os seus dois pais, os seus dois criadores. Inclusive, existem estudos que apontam, estudos de fora, né, que estudam mais a fundo. Isso é até um outro apontamento, uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil, de fazer pesquisas científicas, né, no que tange a alienação parental, porque tem todo aquele lance de a gente não poder realizar estudos em crianças. Então, a gente precisa ter um cuidado isso, elaborar instrumentos que sejam capazes, né, de fato, de analisar esse fenômeno e não tratar como se ele não existisse. E aí tem estudos que apontam que crianças que tiveram a oportunidade de conviver com ambos os genitores, elas se sentiram menos culpadas, né, nesse processo de divórcio, elas tiveram um melhor desenvolvimento acadêmico, um melhor desenvolvimento psicológico e emocional do que aquela que teve o rompimento de um dos seus vínculos ali paternais. Essas crianças, elas também, as crianças que não tiveram essa oportunidade de conviver com ambos os genitores, chegaram a se queixar também, né, de que gostariam de ter mais contato com o seu genitor, se viram prejudicadas de alguma forma. Então, não podemos continuar levando adiante um discurso que na prática não tem nenhum embasamento. Óbvio, né, que tudo precisa ser analisado individualmente, caso a caso, mas eu acho que o nosso papel enquanto sociedade é contribuir com estudos, contribuir com a conscientização. O nosso papel, principalmente nós que somos profissionais que lidamos com isso, a gente tem um poder muito grande em nossas mãos, um poder de conseguir romper com essa dinâmica conflituosa, de conseguir estabelecer um outro olhar, de restabelecer a comunicação, de fazer com que as partes consigam ver por outras perspectivas aquele fenômeno e enxergar soluções viáveis para aquele problema, levando em consideração aquilo que é melhor para a sua criança, certo? E agora, por fim, né, para fechar a minha contribuição nessa semana de alienação parental, eu gostaria de falar um pouco sobre a importância da atuação dos psicólogos assistentes técnicos, né, que no caso é uma das áreas onde eu sou mais demandada enquanto psicóloga forense. Veja bem, infelizmente a gente ainda tem um déficit muito grande no preparo, na capacitação dos profissionais que estão dentro do judiciário. Atrelado a isso, ainda existem outros fatores que acabam contribuindo para que a prática nem sempre ocorra de forma ética, nem sempre ocorra de forma imparcial e justa, né? Então, muitas partes que recorrem aos meus serviços, eles vêm justamente com essa queixa de que não foram devidamente contemplados, que não foram devidamente ouvidos, né? A gente sabe que essas pessoas que recorrem ao judiciário, apesar do conflito entre elas, a principal coisa que elas querem desse sistema é que elas sejam ouvidas, que ela possa ser compreendida, que elas possam ter
ser acolhida em suas dores, no seu sofrimento, porque a gente sabe que a separação, ela promove uma mudança, um rompimento, um luto ali para aquela relação que foi quebrada, certo? Então, nesse caso, muitas vezes ocorre que devido a essa sobrecarga, a essa alta demanda, alguns profissionais eles não têm o devido tempo ou cuidado de analisar cada caso no tempo adequado, de analisar cada caso individualmente, contemplando todas as fontes, contemplando todas as provas, tudo aquilo que de fato é importante, porque isso demanda tempo. E tempo é uma coisa que muitas vezes vai contra os profissionais que atuam no judiciário. Então, quando as pessoas recorrem a um psicólogo assistente técnico, muitas vezes esse psicólogo ele tem uma maior disponibilidade, porque ele é um psicólogo particular, ele tem uma maior disponibilidade de ouvir, de escutar, de entender as dores, né, de muitas vezes tirar as dúvidas desse sujeito que às vezes não sabe o que é uma avaliação psicológica, eles já sofrem com esse medo de falarem alguma coisa errada, com medo de que ele possa ser compreendido de uma maneira equivocada. Então, esse profissional vai ter mais tempo, vai ter mais disponibilidade de ouvi-los, é um profissional que vai estar em par de igualdade com aquele perito, com aquele profissional. Ele vai conseguir trazer ao processo provas que são realmente importantes para aquilo, não vai deixar que passem despercebidas coisas que são importantes, porque pela falta de conhecimento dos advogados, em trazer clareza, ou alguns acabam contribuindo ainda mais para o litígio, acabam deixando de considerar o que importa, provas importantes, né, que para o bem-estar daquela criança ou para garantir o direito daquele genitor. Então, esse profissional ele vai auxiliar durante essa elaboração de provas, vai ajudar também no trabalho do perito, porque vai conseguir nortear a ele os pontos que são importantes de serem avaliados. Isso também vai economizar até no tempo, vai agilizar o processo dele, vai orientar os advogados na elaboração de petições, na elaboração de quesitos, para que eles possam atuar com mais segurança, vai conseguir orientar, tirar dúvidas, né, sobre o que é importante, o que é considerado a alienação parental, quais são os fenômenos psicológicos, né, que são observados, que são analisados naquele caso. Então, todo esse suporte emocional durante o processo ele é muito importante. Além disso, esse profissional vai também conseguir garantir que aquele trabalho que foi realizado pelo perito, ele seja um trabalho adequado. Ou seja, aquele perito ele utilizou os procedimentos adequados, utilizou técnicas que são reconhecidas pela psicologia, ele levou em consideração a legislação sobre aquele assunto, ele levou em consideração as resoluções, o código de ética, os conselhos de psicologia, tanto na prestação de serviços ao judiciário, quanto na elaboração de documentos. Então, tudo isso vai ser analisado e vai garantir que aquela pessoa ela possa ter os seus direitos resguardados. Então, é muito importante a atuação desses profissionais, a parceria entre psicólogos e advogados, até como uma forma de quebrar e de romper esse ciclo de litígio e de conflito que, ao invés de resolver o problema, só vai fazer com que ele se prolongue cada vez mais, certo? Então é isso, pessoal, essa foi a minha contribuição. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês, tenha esclarecido algumas dúvidas, e qualquer coisa eu me coloco à disposição, né, no meu perfil @rmpericiaspc, caso vocês queiram relatar algum caso, queiram falar alguma coisa que não foi devidamente contemplada, tá bom? Um forte abraço, e desde já eu gostaria muito de agradecer ao convite do grupo Direito em Evolução e da organização Pais Conscientes. Eu espero que esse debate ele se amplie cada vez mais e leve a sociedade a refletir sobre o assunto e a quebrar muitos tabus e muitos mitos que percorrem sobre o tema. Até uma próxima oportunidade.